Pai Senhor, eu hoje quero dar um testemunho meu de uma transformação que eu tive, que seja para edificar a vida de você que está no outro lado. A história de nós servirmos ao Senhor, mas mentalizarmos a nossa mente, que é meu corpo, minhas regras. O que é bom é para mostrar na boca do crente, na boca daquele que aceitou Jesus como Salvador, não deve ter esse tipo de pensamento. Em primeiro lugar, porque nós aceitamos Jesus como Salvador, portanto o nosso corpo começou a ser templo e morada do Espírito Santo. Então só logo aí já diz que Deus, ele não habita num templo em que as coisas do mundo ainda nos contagia. E hoje quero falar em relação às vestes, tanto para o homem como para a mulher. Eu vou dar um testemunho meu e vai edificar a vida de alguém, como há pessoas que não vão aceitar porque acham que isso é baboseira, mas é o Espírito Santo que convence. Eu não convenço o homem nem a mulher a se vestir com comportamentos como se deve se vestir. É a palavra de Deus que ensina o homem e a mulher a se vestir. É o Espírito Santo que convence o pecado. Mas para isso nós temos que confessar e temos que desejar mudar. Isso aconteceu comigo há 18 anos. Quando eu conheci Jesus, eu sempre fui meio tímida para me vestir, nunca fui assim muito de vaidades. Graças a Deus, acho que foi uma coisa que Deus nunca me pôs nunca fui vaidosa nas minhas vestes. Sempre fui assim bem resguardada na minha maneira de vestir. E uma delas foi quando fui para a praia. Uma vez fui para a praia, na altura que eu me converti, e eu cheguei na praia e ao queria estar normal, né, e eu senti uma timidez tão grande, me senti tão mal, mas uma coisa assim tão diferente dentro de mim, que nesse não tirei t-shirt. Então eu fiquei com uma t-shirt um pouco mais comprida. Nós tínhamos ido com a família pastoral nesse dia para a praia e eu me senti meio incomodada de tirar a parte de cima. Eu observei como é que a esposa do pastor nesse dia estava na praia e me senti meio incomodada e não quis também tirar. Então comecei a sentir que existe um momento que a gente aceita Jesus, o meu corpo, minhas regras, começa é tipo pegar nisso, nessa palavra que é vivida hoje em muitas mulheres e homens de Deus e enviei para o lixo. Tirei do meu dicionário no meu dia a dia. Com o passar do tempo viemos para a Inglaterra, entretanto eu não era a pessoa que usava saia, eu era uma pessoa que usava calça. Eu gostava de um brinco. Mas isso são coisas, gente. Eu não estou a julgar quem faz ou quem deixa de fazer. Isto é coisas muito particular. É algo que é Deus. E é uma intimidade entre eu e Deus, você e Deus. É desejar se você quer ou não essa transformação na sua vida. Que eu desejei isso na minha vida. E quando eu saí dessa igreja, a irmã Geisa, da igreja Ministério Swindon, aqui da cidade Assembleia de Deus Swindon, ela me convidou naquela altura, que pertencia à Fama, ao Ministério Fama, e ela me convidou para ir nessa igreja Assembleia de Deus. E eu fui, eu e o meu marido, e gostamos muito da Assembleia de Deus. E eu comecei a observar como é que a esposa do pastor se vestia. E eu comecei a observar como é que as mulheres assembleianas eram. E eu sentia assim, gente, queria tanto ter aquela unção. E eu comecei a desejar isso no meu coração e comecei a pôr em oração. Eu ia para o YouTube e via as irmãs assembleianas, aquele temor, aquela coisa assim. Atenção, eu não estou julgando ninguém. Mais uma vez eu estou a dizer, eu não estou julgando ninguém. Cada um vai ter, assim, cada um, é a intimidade de cada um, tá? É algo particular meu, um testemunho meu que aconteceu comigo, tá? Portanto, eu estou a dar um testemunho meu. E eu comecei a desejar tanto no meu coração. Eu não vestia saia por nada. Eu pintava cabelo, eu usava brinco, maquiagem, pintava unha. Aliás, a unha de vez em quando pinto assim uma cor assim bem suavezinho, bem assim, um cor de rosa muito suave, um branquinho, um transparente mesmo por causa de fortalecer as unhas. E eu comecei a desejar, até que um dia eu estava a passar numa das lojas e vi uma saia jeans muito gira, comprida. E eu comprei. E daí comecei a modificar as minhas vestes.
E eu comecei, Senhor, eu queria tanto ter aquele desejo, queria tanto ter aquela unção, queria tanto ser como as mulheres de oração. E eu estou numa Assembleia de Deus, mulheres que têm Deus e costumes. Ponha isso no meu coração, esse desejo, essa vontade, queria tanto, mas faz produzir como é que é de fazer. E comecei a ser trabalhada, comecei a trabalhar. Então, eu hoje, eu não julgo, tá? Eu não estou julgando ninguém. Eu acho que cada um tem a sua consciência tranquila, principalmente nós mulheres. Isso tem sido um tema muito polêmico entre igrejas, porque a gente vive a história de meu corpo, minhas regras. A gente vive a história de que o que é bom é para mostrar. Mas eu vou falar assim umas coisinhas. A gente diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E se a gente diz o que é bom é para mostrar, então, mulheres, vamos mostrar a presença do Espírito Santo através das nossas vestes, através das nossas maneiras de viver, maneira de falar com as pessoas. E os homens, eu ensino agora aos meus filhos, o meu marido, graças a Deus, o meu marido nunca precisou me chamar a atenção a mim, nem eu nem que eu fui dizer assim, eu também não sou ciumenta. E dizer, ai amor, mete-me a t-shirt, por favor. Não, tanto o meu marido como o meu esposo, quando vão para a praia, além de usarem o calção, né, eles usam uma camisola por cima de banho, né, de banho, assim, daquelas dos surfistas conhecidas, tanto os meus 2 filhos como o meu esposo. Fátima, e tu, como é que vais para a praia? Então, eu comprei um calção saia. Existe aqui na Inglaterra um site que vende calção de saia. Ele é mais ou menos até ao joelho e tem uma saia. No ginásio, quando fiz ginásio, eu comprei um calção de ginásio, assim, uma calça um pouco mais comprida abaixo do joelho, que é meia calça com uma saia. É tipo de ténis, mas não é tão curto. Já são compridos, vai até ao joelho a saia. Então, eram coisas que eu pesquisei, porque tanto quando ia para o ginásio, como vou para a praia, quando eu vou sair, eu tenho que, o Espírito Santo tem que refletir em mim. Como você, mulher, como você, homem. Nós temos a tendência do meu corpo, minhas regras, mas depois quando acontece alguma coisa, nós vamos para o Salmo 23. O Senhor, meu pastor, nada faltará. Ou então a gente lembra, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Então, eu vou refletir aqui um pouco. Se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e se o Senhor é nosso pastor, nada vai faltar. Então não vamos só viver estas 2 passagens bíblicas dentro da igreja, achando que Jesus vai voltar quando a gente está dentro da igreja. Porque Jesus também está vendo o que está acontecendo fora da igreja, fora do alcance dos nossos olhos, do pastor, de irmãzinha, de irmãozinho. Porque Deus está observando e Ele não se esconde nada. Então, porque tem muita gente que diz, eu sou santinha dentro da igreja, tá? Isso é pela palavra. Tá? Isso é pela palavra. Nós não sabemos a hora que Jesus está faltando. E isto é muito polêmico e nem todo mundo aceita este tipo de situações, principalmente se nós dizemos que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Eu falei de algo particular meu, como eu tive essa transformação. Como é que eu cheguei a esse nível. Hoje, eu tento, principalmente quando eu na igreja, ou quando eu quero ir sair, ou fazer alguma coisa, e se não tiver nenhuma ideia de como é que é de vestir, eu estou Espírito Santo. Me direciona o que é de vestir hoje. Como é que eu devo fazer tal situação? Porque nós temos que viver consoante aquilo que o Espírito Santo, que o Senhor nos direciona. Amém? Que Deus abençoe, que seja um testemunho para edificar, porque muitas vezes a gente acha que não tem nada não, e a gente precisa de refletir se realmente existe ou não existe o tem nada não, porque a palavra não tem nada não, essa mensagem, essa palavra não tem agradado a Deus. Amém? Deus abençoe o seu dia.